Hoje, a gente vai analisar uma decisão, olha, surpreendente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma daquelas que realmente muda o jeito como a gente olha para contratos assinados sob forte emoção, sabe? É uma história que mistura luto, uma dívida gigante e, no fim das contas, justiça. Bora mergulhar nesse caso. Essa pergunta aqui é o coração de tudo. Pensa só. Será que um momento de dor, de perda, pode acabar se transformando numa obrigação financeira que uma pessoa jamais conseguiria pagar? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar. A história toda começa, como muitas vezes acontece, dentro de um hospital. Um momento de extrema vulnerabilidade que, de repente, vira um verdadeiro pesadelo jurídico e financeiro. Para entender o drama, a gente precisa olhar essa linha do tempo que é apertadíssima. O pai da entrada no hospital, infelizmente ele morre, e pouquíssimas horas depois da morte, a filha, ainda no meio daquele choque, daquele luto, recebe um papel para assinar confessando a dívida. O tempo entre a perda e a assinatura é mínimo, e esse detalhe vai ser fundamental lá na frente. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que muda tudo. A redação do contrato. O documento chamava ela de curadora, que era a guardiã legal do pai. Só que tem um problema gigantesco. No momento em que ela assinou, o pai já tinha falecido. Essa palavrinha, curadora, foi o que deu início a toda a batalha judicial que veio depois. Bom, com esse contrato na mão, o hospital não perdeu tempo. A dívida, claro, não foi paga, e a briga saiu do campo pessoal para acabar nos tribunais. E olha só a estratégia do hospital. Em vez de cobrar a dívida do patrimônio que o pai deixou, que a gente chama de espólio, eles foram para cima da filha, como pessoa física. A intenção era bem clara, fazer com que ela, pessoalmente, fosse responsável por pagar tudo. E aí o impasse estava formado, né? De um lado, os juízes das primeiras instâncias tiveram uma visão bem preto no branco, assinou, tem que pagar. Para eles, não importava que ela era curadora, porque a curatela acaba com a morte. Do outro lado, a defesa batia na tecla de que o contexto era tudo. Ela agiu sob uma emoção fortíssima, achando que estava representando o pai que tinha acabado de falecer. E no começo não deu outra, o resultado foi péssimo para a filha. Tanto na primeira instância quanto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a decisão foi a favor do hospital. A dívida era dela e ponto final. A situação parecia completamente sem saída para ela. Só que a história não acabou por aí não. O caso subiu até a mais alta corte do país para assuntos civis, o STJ. E lá, um conceito jurídico bem específico apareceu para virar o jogo de vez: o erro substancial. Então, o que é esse tal de erro substancial? De forma bem simples, é quando a lei entende que uma pessoa assinou um documento pensando que a situação era uma, quando na verdade era outra completamente diferente. E o mais importante, esse erro tem que ser compreensível, perdoável, dadas as circunstâncias. Não é um errinho qualquer, é algo fundamental. E foi aí que o STJ olhou para o caso com outros olhos, com uma lente muito mais humana. Os ministros levaram em conta a fragilidade emocional dela naquele momento, o texto meio confuso do contrato, a crença super razoável de que ela só estava agindo em nome do pai e todo o contexto daquele dia horrível. Foi uma mudança total de perspectiva. Com essa nova visão, o cenário estava pronto para a decisão final. Uma decisão que não só ia resolver esse caso, mas que ia deixar um recado muito importante para o futuro. E o resultado? Unânime. Todos os ministros da turma concordaram. Aquele contrato era nulo. A dívida pessoal da filha foi simplesmente anulada. Uma virada de 180 graus na história. E essa frase da relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, nossa, ela resume tudo. O que ela está dizendo é que naquelas circunstâncias, uma pessoa comum, o tal homem médio, não teria como perceber a armadilha jurídica de que estava assumindo uma dívida pessoal. A lei, nesse momento, se colocou no lugar da pessoa. O X da questão foi esse. O STJ entendeu que o erro dela não foi um descuido, foi um erro totalmente justificável e perdoável, considerando como tudo aconteceu naquele momento de vulnerabilidade. Ela tinha todos os motivos para acreditar que estava apenas representando o pai. Tá, o caso dela foi resolvido. Mas e pra gente? Por que essa história toda importa tanto para todo mundo? Vamos ver o impacto disso de uma forma mais ampla. É que o impacto dessa decisão vai muito além. Primeiro, ela deixa claro que uma assinatura não é tudo. O estado emocional da pessoa pode sim importar para a lei.
Segundo, é um baita recado para as empresas. Não dá para se aproveitar da fragilidade de alguém para fechar negócio. E, por fim, isso reforça um pilar do direito. A boa-fé tem que existir dos dois lados em qualquer negociação. E a gente termina com essa reflexão no ar. Esse caso do STJ traçou uma linha bem importante no chão, mas a pergunta continua. Qual é o limite exato entre a responsabilidade que cada um tem pelo que assina e a proteção que a lei deve dar em momentos de extrema fragilidade? Uma questão bem complexa que decisões como essa nos ajudam a pensar. Valeu por acompanhar.